Do século das luzes, esse é o tema do programa de hoje. Estamos de volta para mais um bloco de discussão sobre o assunto. O iluminismo exerceu grande influência sobre os ideais, sobre a Revolução Francesa, e isso acabou gerando, na sequência, uma coisa muito cara ao direito, que é o positivismo jurídico, né? Que se dá a partir da escola da exegese, na sequência, que é o modo de fazer a preservação da lei posta pela razão. O positivismo vai ser um modo de você impedir que o juiz se sobreponha àquilo que foi feito pela volonté general. É bem interessante isso, né? Nessa questão. Deixa eu retomar a sua provocação, que a partir disso que tu disseste agora, talvez eu possa explicar por que eu não acho que o Vargas seja um iluminista. Acho que nós cruzaríamos momentos históricos muito nem representasse um salto em face das trevas. Então nós podemos sempre fazer esse jogo entre luzes e sombras, nós podemos fazer em qualquer momento. Mas a ideia do positivismo é interessante como meio de explicar por que não podemos extrapolar o iluminismo para muito, para dentro do século XIX e menos ainda para o século XX. Porque justamente o iluminismo era o tempo da pré-institucionalização disso que são os valores que nós vemos aí escritos, né, consubstanciados em constituições, em estados bem estabelecidos, estados nacionais bem estabelecidos. O século das luzes por isso é interessante essa discussão com a dimensão estética, porque é um momento de preparação para que nós vivêssemos a cidadania. Ela não estava posta institucionalmente. E também é uma dificuldade de ver um iluminista entre os governantes, porque se a gente procurasse na França, na Inglaterra, um iluminista no governo, a gente também teria muitas dificuldades. Então, eu quero lançar um outro nome brasileiro, né, que me parece, assim, para as nossas condições brasileiras, um iluminista, embora ele seja hoje considerado um facínora repressivo, aliado daquilo que havia de pior, né, do governo militar, e o Gilberto Freire. Pensando bem, né, nas condições brasileiras, ou seja, na dificuldade do Brasil encontrar a sua identidade, reconhecer-se, ver-se no espelho, enquanto país miscigenado, país completamente diferente dos valores homogêneos europeus, etc. O Gilberto Freire foi um verdadeiro iluminista. Daria um bom debate com o José Torres, né? José Torres escreveu agora e ele critica muito, né? O Gilberto Freire. Claro, todo mundo critica, o Sérgio Buarque, mas tudo isso. Ele acha que essa leitura que ajudou o Brasil. Mas tem que pensar, o Gilberto Freire escrevendo numa época na qual todo mundo fica choramingando que nós somos um país amaldiçoado pela melancolia, pela saudade, por isso, por aquilo. O Vietnamug não vai dar certo. Exatamente, nada vai dar certo porque nós não somos holandeses, nós não somos ingleses, nós não somos norte-americanos. E aí o Gilberto Freire entra ali com aquela verve, assim, tipo Voltaire, acapara todos os princípios dos antropólogos mais avançados da sua época e nos mostra o valor da nossa identidade africana, indígena, o valor das culturas diferentes que ninguém tinha visto, que ninguém queria ver. Eu acredito que o fator que a Catherine está chamando a atenção aqui é justamente o aspecto emancipatório. Né? Essa maioridade que, de alguma maneira, está presente nesse discurso, né? A questão da autonomia, da liberdade, da identidade que estão presentes aí. Que talvez sobre esse viés apenas, né, a gente pudesse compreender um relâmpago iluminista. E também o né? iluminismo, será que o iluminismo fora de época, mas nessa... Talvez, mas há uma conexão que nós fazemos, que aí também acho muito importante discutir o iluminismo hoje, porque para desmontar mitos. Quer dizer, há um mito de que o iluminismo deve ser sempre relacionado na direção da metáfora, né, ao bem, ao que deu certo, ao que foi bom, porque são luzes, afinal de contas. Sim. Então, todos os movimentos que nos abrem são movimentos iluministas.
Mas nós temos que, quando a gente vê o movimento e esse reforço da razão, essa ideia de que nós podemos nos conduzir pela racionalidade, o que isso, como isso pode ser posto em prática no domínio de uma técnica e na produção, né? Vamos levar isso, então, para um tipo de condução da sociedade por meios racionais. Né? O que você chega a isso? Você chega a regimes totalitários, você chega... Então, quer dizer, nós temos que olhar também e dizer assim, como é que nós podemos olhar o iluminismo não só pelo lado... Né, por isso o libertino é interessante, porque ele põe uma dimensão... Que o sonho da razão gera monstros também. Claro, exatamente. E quando os panfletos rodavam, eles não rodavam sem emoção, porque a defesa era... O Kant, que é um sujeito enfadonho, como disse a Catherine, começa a obra dizendo sapere aude. Sério, não, eu disse a seriedade. Eu tenho a maior admiração por Kant. Não, eu não quis dizer enfadonho. Ele é uma pedreira de difícil, quer dizer, porque ele é muito sério. Mas um pouquinho enfadonho é difícil, é chato para ler. Mas se a gente pega pela Madame du Châtelet, não é enfadonho se quebrar a cabeça com fórmulas matemáticas, com Kant, etc. E até ela diz, isso o melhor contraveneno à paixão, né? Então ela que é uma libertina experiente, ela diz... mas também está seduzida o trabalho intelectual e a coisa que melhor equilibra aquilo que há de nefasto nas paixões, aquilo que nos esvazia nas paixões. Então, a voz dela eu achei tão interessante para esse programa, porque ela faz um contrapeso ao iluminismo racionalista, ao iluminismo que aposta, né, apenas na razão. Então, ela tem aquele bom senso, aquela graça feminina, de ver que a gente tem que tudo tem armadilhas, né? Que a gente tem que desarmar as armadilhas e sempre como um rato inteligente, né? Aprender a pegar os guloseimas sem receber. Mas veja que mesmo uma libertina é comportada, né? Então, no iluminismo, as libertinas, elas pensam no meio termo. Há uma frase aqui, ó. Com a liberdade chegava ao novo mundo a primeira guilhotina. É da obra Século das Luzes, do Alejo Carpentier. Nós já fizemos um programa sobre isso, na primeira fase de Direito e Literatura, mas o que diz? Com a liberdade chegava ao novo mundo a primeira guilhotina, que vai na linha dessa, digamos, ambiguidade. É claro, porque não há momento histórico que não esteja eivado de contradições. Uma outra coisa interessante, porque essa obra do Kant, ela é uma das primeiras obras sobre teoria da história. Eu, inclusive, acho que quando a gente busca as raízes da teoria da história contemporânea, como nós entendemos, Hegel entendeu e depois Marx absorveu, é Kant. E Kant fala dos antagonismos, quer dizer, há antagonismos e o excesso de liberdade é prejudicial. Ele estava muito interessado nesse meio termo. Ele diz, por paradoxal que seja, quando a gente quer a liberdade, nós temos que ter um pouco menos de liberdade. Porque isso motiva as pessoas a procurarem a liberdade. E isso, então, movimenta a sociedade que vai se movimentar por antagonismos. Pasmem, Kant dizendo isso muito antes da dialética hegeliana. Traduzido na linguagem mais, digamos, da corte francesa, da Madame du Châtelet, ela tem umas passagens maravilhosas no discurso sobre a felicidade. Por exemplo, ela é gulosa, né? Então ela tem longas passagens sobre a gula, sobre a gourmandise, né? E aí ela escreve, né, que a gente tem que se procurar todos os meios possíveis de prazeres e de sensações positivas, mas ao mesmo tempo tem que cuidar muito da saúde para poder aproveitar a gula mais tempo. Então, ela faz toda uma análise, né, porque na época a gente sentia as consequências nefastas, né, do sugar blues, né, o açúcar, né, que era consumida em grandes quantidades, na nobreza, né? Quem tinha acesso ao luxo, né? Então, todo mundo perdia os dentes por causa desse excesso. Retomando um pouco a questão da racionalidade, né? Neste conto do Voltaire, nós temos o seguinte: o gigante tem uma capacidade maior de conhecer. Não porque ele seja intelectualmente, racionalmente privilegiado, mas porque ele tem 1000
sentidos. Isso é maravilhoso. Então, aqui nós temos um elemento que é diferente. Né? Então, bastante diferente lá de Platão, que rechaça o corpo, que rechaça o conhecimento sensível. E aqui nós temos um elogio à racionalidade, sim, mas uma racionalidade que vem acompanhada ou que acontece via sensibilidade. Isso né? é maravilhoso. Ou seja, num resgate, inclusive, a Aristóteles e a ideia de que, bom, se houver algum engano, o engano é da minha razão, não da minha percepção. A razão é que operou mal. Né? Porque ela devia ter se dado conta que o objeto estava no fundo da piscina e que, portanto, teria uma distorção aí, ou que ele estava longe, portanto, pareceria pequeno. Então, a razão é que não efetuou o que devia. Então, nós temos esse elemento presente. É a racionalidade, sim, mas a racionalidade, né, o inteligível associado ao sensível. Mas é interessante também, desdobrando, né, a gente até na época do politicamente correto, que por sua vez é um racionalismo, né, que se finge de abertura, essa ideia do o politicamente correto é um racionalismo que se finge aberto e sensível para os outros, que não é nada sensível, que simplesmente acapara. Esse conceito serve para o politicamente correto de agora também? De agora. De agora. Especificamente eu estou dizendo, para esses a gente deveria desenvolver essa ideia que maravilhosa que tu trouxeste isso, de seres que têm 1000 sentidos. Porque o que isso significa? Porque eles não destroem os navios e essas formiguinhas que nós somos, né? Porque eles têm um outro sensório, eles têm uma sensibilidade mais sutil, né? 1000 sentidos e não 7. Quantos nós temos? Não, as mulheres, ela está defendendo as mulheres. Nós temos 7, eles só têm 5. Bom, eu tenho uma má notícia para vocês. Na verdade, nenhum desses números bate, né? Nós temos aproximadamente entre 22 e 32 sentidos. Isso é o que as neurociências hoje estão mostrando. Então, nós homens. Estamos lá. Nós homens. Todo mundo. Nós seres humanos. Mas não temos uns a mais, não? Não, nós temos algumas Só para contrapor coisas as duas? Para contrapor as duas, nós temos algumas debilidades. Nós homens temos algumas debilidades. Nós não conseguimos identificar certos traços mas não no conta rosto, para elas. Coisas terríveis. Bom, mas eu queria voltar ao tema do racionalismo e da experimentação. E vai voltar. Porque terminou o tempo. Porque o tempo vai tocar a sinetinha. Diz que agora não toca mais, mas guarda bem. Guarda. E no intervalo também não gasta para depois continuar, porque vamos para o último bloco deste belo programa Direito e Literatura sobre o século das luzes. A gente já volta.